Nós temos hoje uma reflexão muito interessante, porque será o estudo do capítulo 11 de Deuteronômio. A gente vai começar no versículo 1. Vamos ver até onde a gente consegue chegar na nossa noite de hoje pelas reflexões riquíssimas que nós teremos para desenvolver na nossa noite. E para começar, antes de passar para o Álvaro, já quero fazer uma observação logo de começo, que eu observei que no capítulo 5 você tem uma fala, essa fala aparece no capítulo 3, no capítulo 4 também, e também no capítulo 7. No capítulo 4 diz assim, começa o capítulo: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Uma exortação ao cumprimento dos mandamentos. Capítulo 5, início do capítulo 5. Diz o capítulo 5: E chamou Moisés a todo o Israel, o povo, né? E disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-eis para os cumprir. Que é um texto que guarda relação com esse anterior. E aí, no capítulo 6, volta a repetir. Capítulo 6 começa: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra a que passais a possuir. É fundamentalmente a mesma fala, com outras palavras. Então, aí no capítulo 4, 5, 6, ele inicia dessa forma. Você vai para o capítulo 8. Capítulo 8 começa assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Novamente, a mesma ideia de guardar os mandamentos para receber uma recompensa aparece no capítulo 8. E depois, na sequência, hoje a gente vai abrir o capítulo 11, e pela quinta vez vai aparecer: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Mais uma vez, a ideia de que os mandamentos estariam postos para serem obedecidos ressurge no texto, como se esse texto até melancólico do Deuteronômio, Moisés não deixasse de exortar o povo para a necessidade de que a gente obedecesse, cumprisse os mandamentos, as ordenações, tudo, para que tivéssemos direito a possuir a terra que o Senhor, o vosso Deus, estava dando. Então, vejam aí como que esse processo se constrói. Eu já falei isso uma outra vez, vou falar de novo, mas de repente alguém não ouviu da outra vez, ou se ouviu pode ter esquecido. Observem que todas essas falas, essas 5 oportunidades de fala, elas todas remetem à ideia de possuir uma herança, de herdar a terra que o Senhor vai dar. Então, o que está dito aí? Que se nós obedecêssemos essa lei, nós iríamos herdar a terra. E o único dos 10 mandamentos que tem essa promessa é: honrarás teu pai e tua mãe. E aí tem um princípio da matemática chamado princípio da transitividade, que diz assim: se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Né? Então, se cumprir os mandamentos nos garante a herança, se honrar pai e mãe nos garante a herança, então cumprir os mandamentos é obedecer o pai
e a mãe. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe, significa cumprir os mandamentos do Senhor, porque a promessa é a mesma para as duas coisas. Então, no conceito literal judaico, honrar pai e mãe é ter obediência aos mandamentos estabelecidos para que nós pudéssemos herdar a terra que o Senhor, vosso Deus, deu a vossos pais. E nós, então, nos tornaríamos, pela obediência, herdeiros da terra que ele estaria oferecendo. Maravilhoso, Elahá. Maravilhoso. Excelente. Vou acabar. Excelente Midrash. Excelentes conexões que você trouxe ao texto, como sempre. E é interessante sempre a gente observar, Elahá, que parece que às vezes a gente está repetindo a história, mas a história está sendo repetida. Então, é uma característica do texto bíblico essa forma de orbitar em torno de um ponto central de observância à lei. Nós estamos aonde? Diante de Moisés, revisando tudo aquilo que seria mais importante da Torá, para que nós pudéssemos adentrar a Terra Prometida. Pode falar. Não, é que eu queria comentar é que isso a gente já viu em outras oportunidades, que, por exemplo, na hora que conta a história dos 10 mandamentos, não conta a história do bezerro, né? Não conta a história do bezerro. A história roda, vai lá na frente, daqui a pouco lá vem ela de volta para contar a história do bezerro. Acho que é capítulo 32 para contar o bezerro. Já tinha passado os 10 mandamentos há muito tempo. Mas é esse modelo, né? A gente vai... E é interessante, Elahá, é como se nós estivéssemos aqui, eu já já fiz essa citação 2.000 vezes na série, mas vale a pena fazer mais uma. Quando nós encontramos lá no texto de Paulo e Estevão, Paulo, ou Saulo, ali no deserto de Palmira, conversando com Gamaliel, com seu mestre, e Gamaliel, ele descobre que Gamaliel também identificou ali o cristianismo, identificou o Messias e o caminho do Evangelho. Quando ele fala isso a Moisés, ele vai falar sobre esse momento que a gente se encontra na Torá, que é Moisés ali diante da Terra Prometida, transmitindo esse conhecimento ao povo de Israel, falando assim, olha, eu não vou poder entrar, mas eu vou transmitir isso a vocês, e a Terra Prometida é um estado de espírito a ser alcançado. Não um local circunscrito ao plano físico, mas um estado de espírito, é a vivência do Evangelho. E ele dá ali todas as recomendações a Saulo, a Paulo de Tarso, ele fala, olha, você vai e cumpre o Evangelho, viva o Evangelho, porque para mim já não dá mais. É como se nós estivéssemos aqui, diante do nosso processo anterior, da reencarnação, quando a gente está ali nos últimos momentos representados no livro Nosso Lar, ali muito bem representado em um dos capítulos, o momento que a gente vai se despedir daqueles que permanecem no plano espiritual e a gente adentra a vida no plano físico. E ali é dito por Emmanuel no prefácio do livro Pensamento e Vida, que a gente revisa uma cartilha que está sintetizada naquele livro. Moisés está no prefácio do livro Pensamento e Vida, está escrito por Emmanuel que o livro Pensamento e Vida é uma cartilha que nós revisamos os nossos deveres a serem cumpridos na Terra. Então, esse livro, Pensamento e Vida, talvez nós pudéssemos fazer aqui algumas costuras sobre esse processo, porque pouco importa, na realidade, muito importa para nós judeus, mas pouco importa o fato histórico, a maneira exata da qual se deu. Mas o grande propósito é como nós viveremos diante do processo de conquista e de vivência
da nossa terra prometida. E se a nossa terra prometida, segundo Gamaliel, é a vivência do evangelho, que essa observância à lei já não é mais a lei do Antigo Testamento na sua literalidade, mas a observância à lei divina e a aproximação dos nossos corações para todo esse processo. Então, milagres testemunhados pelo povo judeu. Aqui, capítulo 11, vai ser trazida uma série de lembranças que vão dizer assim, olha, vocês não viram tudo o que se passou quando nós estávamos no deserto, mas vocês vão ouvir a narrativa que nós vivemos, que seus pais viveram. Então, quando a gente ouve a própria doutrina espírita e as mesas girantes, os processos vividos dentro de todo esse princípio de composição, de codificação da obra, daquilo que é trazido por Allan Kardec, daquilo que se dá como uma invasão organizada, os fenômenos de Hindesville, todos esses fenômenos vividos por nós, não vimos. Mas nós podemos ouvir dos nossos antepassados para obter a certeza absoluta de que tudo isso se deu. E é um compromisso dos nossos corações com a verdade vivida por nossos antepassados. Quando a gente fala desses grandes missionários que caminham sob a terra, e aqui vai ser descrito por Moisés a maneira, mais uma vez, que os egípcios sucumbem no Mar Vermelho. E aqui não é um movimento de destruição dos egípcios. Mas até hoje mesmo, agora, a gente estava ali no Cisco de Luz fazendo uma palestra falando do endemoniado gadareno. E a gente comentou dessa passagem que o professor Severino Celestino traz brilhantes apontamentos dentro do entendimento da passagem, dos quais eu me apoio nesses entendimentos trazidos por ele para compreender a passagem. Mas no final ali da passagem, a gente vê a manada de porcos correndo e caindo dentro do mar. É muito semelhante ao que acontece aqui aos egípcios nessa passagem, que sucumbem, se afogam, são destruídos no mar. E se ali, como disse o professor Severino Celestino em outros momentos, a representatividade da manada de porcos é a 10ª legião romana, sim, onde aqueles espíritos se aproximam por afinidade da legião, quando eles caem no mar, aqui representa o ciclo final, a lei de destruição da matéria, e mesmo que a persistência se dê no mal, um dia nós nos purificaremos na água doce do lago de Genezaré, do mar da Galileia, a água doce onde Jesus escolhe como palco para que seja exemplificado e vivido o seu evangelho. Nós estamos aqui diante de um momento onde, por muitas vezes, nem todos temos acesso ao empirismo da convivência com os espíritos. Nem todos temos acesso a todo esse passado de 160 e poucos anos da doutrina espírita. Mas nós estamos diante de um mundo de provas e expiações, avistando à frente um mundo de regeneração, em um período talvez secular, de transição planetária, mas onde para nós é dito: você não viu Jesus caminhar, você não viu Moisés abrir o Mar Vermelho, você talvez não tenha visto as mesas girantes, mas você está diante de um momento que, quando nós descemos a essa encarnação e assumimos um compromisso com a doutrina espírita, é pedido a cada um de nós, em favor de toda a dedicação, de toda a crença, de toda a continuidade, os esforços máximos a serem vividos
para que adentrar a Terra Prometida não seja necessariamente ver o nosso planeta Terra regenerado, mas ver um pouquinho do nosso espírito no encontro com a nossa consciência, ao nosso desencarne. Ali, vivenciar a terra do espírito que emana leite e mel, pelos esforços conquistados nesse processo que Moisés traz de uma forma, mas a gente já viveu e falhou por tantas outras. Então, Elahá, professor, eu passo para vocês. Eu gostaria, primeiro, de enfatizar a importância desse capítulo 11, que Moisés começa dizendo: vocês não viram tudo o que aconteceu. Vocês, os filhos. Os filhos, porque era o momento de entrar na Terra Prometida, quem saiu do Egito já não existia mais. Já estava desencarnado. Estava desencarnado. Então ele começa a falar para os que irão entrar na Terra Prometida e que eles não viram o que aconteceu lá no deserto. Eles não presenciaram, ele sai narrando logo no começo. Mas, 5 episódios. Exatamente. E aí ele começa eu começo a refletir como as coisas, como você colocou bem aí, Álvaro, se encaixam em toda a história. Há um progresso que não se quebra. São 3 revelações que se continuam, cada um marcando sua presença, porque, na verdade, nós passamos na primeira, passamos na segunda, estamos aqui na terceira ainda. Senão, nós não estávamos mais aqui. Há uma continuidade natural. Mas quando você vai ver a história da ressurreição de Jesus, vamos pegar aqui na Brit Hadashah, o Novo Testamento, Jesus aparece a 10, porque Judas já tinha sido morto e Tomé não estava presente. Então, quando os discípulos disseram a ele que tinham visto Tomé, Jesus disse para ele, Tomé diz assim: eu só acredito se eu colocar o meu dedo na chaga da lança e dos cravos. Quando Jesus aparece, está lá em João 20, versículo 29. Tomé põe o dedo na chaga e acredita, porque bem-aventurado é aqueles que nunca viram, mas todavia creram. E o que nós estamos falando agora é curioso, porque tem uma região chamada, está lá em João 1, 26, Betânia do Jordão. Betânia do Jordão. E tem também o Monte Nebo, onde a gente vai lá e vê onde tem todos os marcos da chegada de Moisés, onde está acontecendo esse fato aqui que a gente está narrando, é lá no Monte Nebo, lá embaixo está Jericó, lá embaixo está toda aquela região, está o Jordão. E naquele lugar chamado Betânia do Jordão, é um local que une, eu não digo que separa, aquela parte do Jordão une Israel hoje à Jordânia. Do lado oeste de Israel está a Jordânia, do lado oeste é o próprio Israel. E aquele lugar ele é tão forte, por vários motivos. Primeiro, porque aquele povo, veja bem, aquele povo que não teve a oportunidade de ver a travessia do Mar Vermelho, lá ao norte do canal de Suez, do Golfo de Suez, aquele povo que não teve, que eram os que iam entrar na terra, não viram o Mar Vermelho abrir para a passagem do povo hebreu, mas viram naquele local que une Israel à Jordânia, a arca passar com o rio aberto, do mesmo jeito que aconteceu lá no início, como se fosse a recordar
Vocês não viram lá, mas estão vendo o poder de Deus, o poder de Adonai ou do Eterno aqui. Quer dizer, eles tiveram ali também, Eliseu passou com Elias, naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar, não é por acaso, Jesus foi se encontrar com João para ser identificado por João como o Cordeiro de Deus. E naquele mesmo lugar, o chefe, o guerreiro-chefe do rei da Síria, chamado Naamã, esteve ali também, porque ele veio da Síria à procura de Eliseu, porque ele procurou primeiro o rei de Israel, porque na Síria tinham grandes rios, e ele vem porque ele queria que o rei de Israel curasse da sua lepra, porque ele era um homem muito poderoso, dirigia um exército, mas ele era leproso. Então ele vem procurar em Israel, porque ele era um pagão, na expressão um goim, um goi, na verdade, em hebraico, era um estrangeiro, um pagão. Mas ele veio buscar saúde no rei de Israel. Quer dizer, ele já tinha confiança no Deus do povo de Israel, do povo hebreu. Então, quando ele vem procurar, o rei não tinha essa condição, mas Eliseu soube e mandou dizer a ele que na Samaria tinha um profeta que ele o procurasse. Então, ele foi procurar. Ele ficou... quando chegou lá, Eliseu não foi recebê-lo, que ele, como era um homem poderoso, ele achou que Eliseu teria que vir recebê-lo com todas as honras. E Eliseu mandou um emissário dizendo: diga a ele que se lave 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou desapontado, ficou aborrecido. Por acaso, esse rio é maior do que os rios da Síria, né? Ele conhecia rios muito maiores, mas os seus subordinados, se ele pedisse coisa maior, o senhor não faria? Por que é que o senhor não está fazendo o que ele pede? Ele foi, se lavou no rio e se curou da lepra, depois de 7 vezes que ele se lavou. Vocês estão vendo essa escadaria do lado de lá? É Jordânia. Do lado de cá, mais próximo, Israel. No meio está o Rio Jordão. Aí Jesus foi identificado por João. Aí o povo passou... O Rio Jordão é dessa largura aí? Aí nesse local. E olha que ele já está perto aí do Mar Morto. Tem lugar que é menor. Tem lugar que você atravessa lá no norte de Israel, você dá um pulo e atravessa. Aqui em São Paulo, no interior, a gente chama de corguinho. Pois é. E esse rio é um dos rios mais famosos mais famoso do Ocidente, seguidor de Jesus, e é o rio mais conhecido do planeta em espiritualidade. Olha, gente, olha essa outra parte dele. Aí, porque ele vem carregando, essa água não é contaminada, viu, gente? É uma água limpa. Lá onde ele nasce, no Jordão, no norte, lá no Monte Hermon, antes do Mar da Galileia, ela é transparente. Mas ele vai trazendo as areias do deserto e chega aí nessa cor. As pessoas mergulham aí, ó. Isso aí que você está vendo lá atrás é a Jordão, está aparecendo só a Jordânia, do lado de lá. Do lado de cá é Israel. Então a água dele é barrenta aí. É a barrenta aí por causa das areias e sedimentação que ele traz do deserto. Esse local, eu vou dizer para vocês, é de arrepiar. É uma energia, é uma emoção. A história, os próprios seguidores de Jesus que aí se batizam, se emocionam, choram, é bonito de se ver. Mas quem conhece um pouco mais a história, que se lembra do rei da Síria, se lembra do povo hebreu passando aí com a Arca da Aliança, se lembra de Jesus também se batizando, vocês imaginam o conjunto que forma esse rio desse tamanho, com essa insignificância de quantidade de água, porque quantidade não é qualidade, mas eu diria a você que aí se concentra uma das maiores, ou a maior espiritualidade do planeta, nesse local. É um local que... Vou fazer uma pergunta.
Mar da Galileia, Rio Jordão, Jerusalém, Bercheva, no túmulo de Abraão. No deserto do Negev. O trem. Isso. Onde é que o trem pega mesmo? Que bicho pega? Como assim? Você disse que é forte mesmo? Isso. Não tem, olha, eu teria de responder o seguinte: em todos os locais o trem pega, porque sentimento não se mede, é momento. Sabe a minha medida nesse sentido é o que ocorre naquele momento que eu estou ali. Entendeu? Uhum. É difícil de você qualificar e classificar. Mas de Eilat a Alta Galileia, se você pega o deserto do Negev, você chega em Bercheva, ali naquela cratera de Ramon, no deserto do Negev, você vai subindo no sentido de Jerusalém, Vale do Aravá, Mar Morto. Aí a história vai, cada palmo, como diz a música sertaneja, cada palmo dessa estrada eu conheço bem, mas cada palmo daquela estrada traz uma energia especial e peculiar, o teu conhecimento, o teu sentimento, toca de todos os lados. Para mim, então, difícil. Então, eu poderia dizer uma coisa, Elahá, opinião minha. Eu sempre falei isso. Se você tiver vendado e entrar em Jerusalém, você sabe que você chegou. É uma coisa diferente. Jerusalém tem algo único. Agora, a Galileia também tem. A Galileia também tem. É que se Jerusalém é fogo, você sente aquela energia, a Galileia está mais próxima do ar, né? Você sente aquela leveza. São sensações e percepções diferentes. Mas a sua pergunta é muito boa. Professor. Muito boa. Eu poderia, então, dizer que a gente... Poderia dizer que a gente tem só uma emoção em Israel. É uma emoção espiritual forte. Agora, a qualificação, quem vai dar é o momento, é a situação, é as coisas como ela vem para você. Eu quero dizer assim, é só uma emoção, que ela não consegue passar. Entrou... não passa. Só sai quando termina. Ela não morre. Tanto que Jerusalém, assim, ela tem a síndrome de Jerusalém, né? Que é conhecida psiquiatricamente, que é o espírito que ali ele adentra em um estado de transe, muito provavelmente, e ele permanece no passado, vivendo no passado. Imagina as emoções tão fortes que fazem com que a pessoa imediatamente tenha um processo, não é semelhante a uma... não é uma regressão especificamente, mas é uma regressão que você vive aquele transe. Então, a gente via muitas pessoas, eu vi muitas pessoas ficarem assim, até meio doidinho em Jerusalém. Não estou exagerando, não. Meio doidinho, eu digo com esquizofrenia mesmo, por conta das experiências vividas ali. Então, Jerusalém é fogo, literalmente fogo. Agora, é difícil. É difícil. Você imagina, geralmente, eu entro em Jerusalém às 17h30 para 18 horas. Aí você entra pelo Monte Escópios. E lá em cima tem um mirante. Aí você dá de cara com o sol se escondendo atrás do Monte Moriá, atrás da cúpula dourada, aquela brisa que sopra no entardecer. Olha, arrepia até as unhas. Ficam arrepiadas. É uma energia indescritível. E a gente quase sempre, a gente coloca no ônibus, ou quando a gente vai subindo, entrando em Jerusalém, a montanha, a música Iruxalá em Sheres Ahav. Aquela música aí que você já abre o espírito, já chega receptivo, aí é emoção por cima da emoção. A gente ainda abre uma garrafa de suco de uva, toma um cálicezinho, faz uma prece,
agradece com a Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que noteno perot Gefren, graças te damos, Senhor nosso Deus, que nos desse o fruto da videira. Cada um toma um cálicezinho, naquele cálice de madeira, feito com a oliveira, e saúda e agradece a entrada em Jerusalém. É algo que não sai da vida e da memória de quem ali chega. E olha que eu já fiz ritual 14 vezes, nenhum foi igual ao outro. Nenhum foi igual. Imagina, eu fui morar em Jerusalém com 19 anos. E com 19 anos você pode falar assim que o jovem está procurando muitas coisas. E a gente, de vez em quando, virava e falava de madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Vamos para o Muro das Lamentações? Vamos para a Cidade Velha? E a gente saía andando, atravessava. Nessa época eu não tinha sono, diferente de hoje. Que 11 horas, 10 horas já estou passando meu horário. E a gente chega, ia 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Às vezes eu dormia 2 horas por noite. Eu chegava na minha casa e falava, não, vou para o Muro das Lamentações. E eu ia para lá recitar o livro de Salmos. Então, algo assim indescritível. Mas Israel, ela é, acho que verdadeiramente, né, professor, do norte ao sul, repleta de emoções. E de a cereja, Jerusalém é a cereja do bolo espiritual de Israel. Jerusalém. Eu definiria assim. Jerusalém. A cereja do bolo espiritual de Israel. Como disse o salmista Davi, Ineshkatet Yerushalayim, Tishkar Yemini. Se eu te esquecer. Esquecer Jerusalém, que a minha mão seque. É muito profundo. Jerusalém, Asher Kulazavav. Se eu esquecer Jerusalém, que está feita toda de ouro. Vamos para o 11:10? Vamos. Os atributos dessa terra? Eu não queria. Não, eu não queria, não. Vai. Eu queria destacar aqui rapidinho os 5 episódios que Moisés destaca. Vamos. Então, tem 5 episódios que ele vai destacar nesse processo de ligação dos judeus com a história. Porque ele diz assim, eu não estou falando para os filhos, porque os filhos não viveram isso. Mas eu quero falar com aqueles que viram, para que vocês que viram não esqueçam e ensinem para os seus aquilo que aconteceu. Porque eles não viram isso. E ele destaca 5 episódios que aconteceram. Se fosse eu, encheria 2 mãos e 2 pés, mas ele só fala 5. Né? Porque quando ele fala do deserto, ele reúne tudo numa só, e o deserto foi muita coisa. Mas o primeiro episódio, primeiro deles, eles não viram a instrução do vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e seu braço estendido. Isso é lá no Egito, quando o Senhor nos tirou com mão forte e braço estendido. O que ele está tentando sintetizar aqui, nesse momento, é a mobilização que Deus faz para retirar os filhos do Egito de Israel, porque ele vai buscar Moisés, ele mobiliza forças para começar o trabalho de saída. Convoca então, Moisés, mandarão com ele, vai ali o grupo, isso, né? Os dois. Isso a primeira fotografia é essa. Escolher Moisés, mandar ele voltar, procurar Arão, procura o faraó, conversa com ele. Esse, para ele, é o primeiro episódio, porque ele encontrou no meio do povo um cara que tinha coragem para fazer esse trabalho. Então, esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, as pragas. As pragas. Segundo sinal, as pragas. Os filhos também não viram os sinais, os seus feitos, que fez no meio do Egito ao faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Então, ele está comentando aí, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, até a 10ª praga, toda aquela sequência que a gente conhece, né? Dan, Sefardea, Quinim, Avot, Dever, Shechim, Barad, Arbe, Rocha
e Macat Bechorot, que são as 10 pragas. Então, ele não está falando de... Ele pegou tudinho, botou dentro de um saco e disse, olha, eles também não viram as pragas do Egito. Pô, resumiu tudo num versículo só. Terceiro elemento. O mar, a vermelho abrindo, eles não viram. O mar vermelho. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles a água do mar vermelho, quando vos perseguiam e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Eu não sei se vocês repararam que o interesse do texto é mostrar o poder de Deus, e não a sua misericórdia. Então, ele não diz, eles não viram quando o mar se abriu para que os judeus passem, isso que ele fez com os egípcios. Ele considera mais relevante o fato desse Deus ter destruído seus inimigos do que propriamente o, entre aspas, milagre de ter oportunizado. Na verdade, eu nem veria o poder de destruir, mas o poder de mostrar a sua superioridade. Força perante o povo, não é? O negócio aqui é mostrar força, poder. Exato. E aí é um poder mais material, né? E o último, que ele... O que fez no deserto, né? O que ele fez no deserto. Até chegar. Aí vem a transformação da água lá em Maras. Aí vem... Aqui está no quarto. Né? O deserto é o quarto. Aí vem o quinto. E o que ele fez a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Rubem, como a terra abriu a sua boca e tragou com suas casas, suas tendas, como também tudo que subsistia e lhe pertencia no meio de todo Israel. Que foi aquele incidente lá em que a terra se abriu e grupo comeu todo mundo que estava se mobilizando contra. Então, se rebelando, né? Então veja que são episódios que mostram o poder, a força desse Deus. Então, ele está propondo a obediência e o reconhecimento da força, não pelo fato desse Deus ser um Deus amoroso, um Deus protetor, mas o Deus que é capaz de se sobrepor a todas as coisas para que o povo de Israel não tema os desafios que terão. Vocês terão comandando vocês a maior força que pode existir. E é importante observar que quando ele fala que havia destruído o exército do faraó, era o maior exército da época. Ele está falando do maior exército. Então, assim, ele é maior do que a maior força. Se fosse hoje, ele iria pegar a nação mais poderosa do planeta, que eu não faço nem ideia de quem seja, eu nunca me preocupei com isso, mas era pegar o país que tem a maior força militar e reduzir a pó. Então, diz assim, olha, ele pegou o exército, engoliu a água, engoliu o exército. Então, é como se ele pegasse hoje um país que é muito poderoso, o mais poderoso, e dizer, ele não é nada perto da força desse Deus que eu proponho que vocês obedeçam. E essa frase, essa forma de pensar, lembra muito uma fala de alguém que a gente gosta bastante. Está no livro Há 2000 anos. Todos os poderes do teu império são bem fracos, como as tuas riquezas, bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, um dia serão chamados, no momento oportuno, aos tribunais de justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei instituída por meu Pai desde o princípio da criação. A sorte de Jesus é que ele estava começando com turbulentas.
estivesse conversando comigo, eu diria para ele, rapaz, nunca que esse império vai passar. Tá louco? Você não é ninguém. Você é um curandeiro de uma província esquecida e quer medir força com o meu império. Meu amigo, presta atenção. Você fazer uma afirmação desse tipo no esplendor do império Nossa. é muito surpreendente, né? A fala de Jesus aqui é quase que parafraseando. O intuito é o mesmo. Ao final ele coloca a lei do amor. Mas a destruição pertence a ela, né? Também. É bonito, né? Olha, o Robson Bean, contribuindo com essa nossa discussão, diz assim, e assim também todos os impérios vão ruir. É verdade. Impérios poderosíssimos, todos desapareceram, todos passaram, todos sem exceção. Impérios que a gente imaginava que nunca pudessem ser vencidos, todos caíram. Isso é muito impressionante. E que vai bem de encontro, Elahá, com a fala, mais uma vez, de Paulo com Gamaliel, quando ele intervém a favor da Casa do Caminho. Ele fala, olha, se isso tudo for verdade, vai permanecer. Se não for, vai ser tragado, vai cair. Então, só uma coisa, voltamos à mensagem inicial de Emmanuel, né, no princípio do estudo, só uma coisa não vai ter fim, aquilo que for constituído na lei do amor. E é por isso que o Evangelho fala para nós que uma casa edificada sob a rocha da humildade, essa consegue sustentação, né? Só para concluir minha fala, e aí pronto, você fazer o que você quer, Álvaro. Depois que ele abre essa discussão, estou falando para os pais, porque os filhos não viram nada disso. Ele conta tudo isso, aí ele encerra o discursozinho dele, esse trecho, dizendo: porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Ou seja, os teus filhos não viram, mas vocês viram isso. Presta atenção. E, mais uma vez, aquela frase que eu já li 5 vezes vai aparecer de novo agora, 6ª vez. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Então, é o seguinte, sem uma conexão com o divino, vocês não vão sobreviver. Para que vocês possam tomar posse disso, vocês precisam entender esses mandamentos e conectar-se ao divino, a essa proposta de legislação que está sendo dita, para que vocês sejam fortes e consigam ultrapassar os momentos que a gente tem. E Elahá, professor, todos que nos acompanham, é muito o que a gente vive com um mundo de regeneração, um mundo em transição planetária. Essa terra prometida que a gente aguarda, que é a herança da terra, bem-aventurados os mansos, porque verdadeira herança, né? Faz todo o sentido. A gente está nesse momento da nossa vida e a gente está ouvindo, mas tem tão pouco tempo que a doutrina em si foi codificada, a publicação do livro dos Espíritos e etc., tem tão pouco tempo que a gente consegue ouvir na realidade a gente ouve dos próprios que ali estiveram nas vozes dos Espíritos, e eles estão o tempo todo falando para a gente, vai, prossegue, meu filho, não sai da rota, conquista essa terra dentro do seu espírito, vai, prossegue. E a gente, às vezes, tem os nossos momentos de fraqueza. Faltando pouco, vai. É tão pouco, né? Elahá, a gente sabe, né? Temos aqui a Ana Célia, você,
né? Vocês que têm mais idade, um pouco mais, né? Assim, A Marcele bem mais, né? Mas tudo bem. Não, ela bem mais. Você é doido. Mas como o tempo passa depressa e como os nossos esforços se consolidam no nosso caráter e como a gente, ao mesmo tempo que consegue consolidar isso para a conquista dessa terra, a gente consegue desperdiçar e fazer com que seja perdido atributos da terra. Que terra é essa? Qual? A terra que o povo de Israel vai adquirir. A terra que nós, se assim formos mansos, herdaremos. A terra que você está indo tomar posse não é como a terra do Egito. De onde vocês saíram, onde você plantava, e sua semente para nascer, precisava de ser tirada a água lá do Rio Nilo. A terra que vocês estão prestes a adquirir é uma terra de montanhas cultiváveis, de planícies, aguada pelas chuvas do céu, uma terra que o eterno seu Deus cuida. Os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio até o final do ano. Então, aqui é bem legal, porque é trazido uma comparação que vai falar o seguinte: as águas que vocês buscaram para matar a fome de vocês no Egito, foi isso que colocou vocês escravo, que nos colocou escravo no Egito antigo. Nós nos tornamos escravos do nosso Egito espiritual, porque nós buscamos a fome que alimenta o corpo físico, no meu caso, a bochecha. Nós procuramos a fome das nossas paixões humanas. Então, a água que a gente buscava, ela está na terra, é o Rio Nilo. Enquanto a água que traz o alimento que mata a fome do espírito, aqui ele é descrito na terra prometida como a água que cai dos céus, como a água que vem dos céus no sentido de plano espiritual. E aqui, do começo ao fim do ano, porque todo o processo se dá em ciclos. Uma reencarnação, um dia, um ciclo. Um ano, um ciclo. Uma chavu, uma semana, um ciclo. Uma encarnação, um ciclo. Todos os períodos em ciclos, absolutamente todos. E todos esses obedecendo uma inteligência superior, uma vontade que regimenta pelas suas leis. Qual? A vontade que criou o princípio e o fim, que dá toda a percepção de que o próprio planeta se encontra em um ciclo. E se a gente olha para isso no povo de Israel mais uma vez, transição planetária é um ciclo. E nós estamos diante do momento onde o que está sendo pedido, busque o alimento do seu espírito nas condições superiores, nas esferas superiores da vida. É isso, professor? Concordo plenamente com você e me lembro aqui de um detalhe muito interessante nesse teu comentário, Álvaro. Quando ele diz aqui no versículo 10, porque a terra para a qual estás indo para herdá-la não é como a terra do Egito, da qual saíste, em que você semeava a vossa semente e regava com vossos pés como uma horta de verdura. A água do Egito, o Egito, para ter uma ideia, só tem 5% do Egito que não é deserto. 95% é deserto. O Egito é um presente uma dádiva do Nilo. Uma dádiva do Nilo, como diz o Heródoto. Então, gente, é uma terra que realmente não tem água. Não tem água. Certo? E aí eu volto a uma coincidência que não existe, que eu também já estive lá e me lembrei, o Poço de Jacó, na Samaria, quando
Aqui o que é que diz Moisés? Aqui, até onde você vai entrar, onde você vai herdar, é uma terra de montes e de planícies, da chuva dos céus, ela tem água. Olha o que Jesus disse para a samaritana no poço de Jacó. Eu sou a água viva. A água do poço é morta, mas eu sou a água viva. Ele cai do céu como a água viva, e é como a água da fonte, que não precisa de lata, nem de balde, nem de corda para tirar. Ele jorra. Jesus não ficou segregado. Ele foi um tabernáculo, como diz João, na Samaria, Galiléia, Judéia, Decápolis, por onde ele passou, ele era essa água viva. Ele era o tabernáculo vivo. É, ele era o tabernáculo do planeta naquela época. Sim. Não é? Mostrando exatamente compatível com o que diz aqui o versículo 11, que está dizendo, a terra da qual que vai herdar é uma terra onde a chuva cai dos céus. Então, essa chuva que vem graciosamente, não precisa carregar com um balde nas costas, com um galão, como diz aqui, regar com os pés, carregando a água para poder levar ao que vocês querem plantar. Jesus veio com essa chuva que caiu do alto, como a água viva, como ele diz para a samaritana, que quem beber dessa água não sentirá sede jamais. Então, João 4 está exatamente na sua espiritualidade, trazendo uma metáfora, um desdobramento dessa mensagem que está no Deuteronômio 11, olha que curiosidade, 11:11. Né? 11:11. Pode ir aí, que aí tem uma gematria aí. Em algum lugar vai se achar alguma mensagem por trás disso. Ela já tem alguma coisa aí, meu filho, nessa área? Não, tranquilo. Acho que a gente pode passar, porque a gente precisa fechar a Paraxá, e aí eu queria que o Álvaro avançasse para a gente poder fechar o estudo. Elahá, eu estou arrumando aqui a casa e eu achei uma coisa que é legal para mostrar. Que a gente falou da mezuzá várias vezes, e a gente falou que tem um pergaminho. Isso daqui eu abri uma mezuzá na minha casa e fiz um quadrinho para colocar na parede. Então aqui está o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, está o capítulo 6 de Deuteronômios, e está esse 11:13. Essa daqui, essa parte, deixa eu ver. Essa parte aqui. Uhum. É o 13, é o... Aqui até o 20, né? Deixa eu ver se é 20. É até o 20. São 7 versículos aqui da Torá. Então, esse é o texto, gente, em hebraico, que ele está, esse texto que a gente vai entrar, ele está logo embaixo do Deuteronômio 6, diante de todas as portas de judeus observantes a leis que colocam um pergaminho. Então, aqui quando Jesus falou ao mancebo rico, esse parágrafo 6, na sequência disso, nós vamos encontrar um conhecimento que abrange esse texto aqui, que a gente está lendo. Se vocês sempre escutarem os meus mandamentos, que eu ordeno a vocês hoje, que eu trago a vocês hoje, e vocês cumprirem o amor ao eterno, teu Deus. Aqui eu vou colocar uma coisa na tradução, mas essa tradução está em Onkelos, né? Uma tradução que ela é explicativa. E vocês cumprirem sem obter ganhos pessoais, de maneira desinteressada, e vocês servirem a Deus com todo o coração, com toda a alma, eu darei a vocês chuva precoce e as tardias em sua terra no tempo apropriado. Vocês juntarão grãos, vinho e óleo. Eu proverei grama em seu campo para o seu rebanho, para que você não tenha que levá-lo para pastar
Você comerá e se saciará, mas quando estiverem em um estado de saciedade, aqui é Onkelos, eu estou traduzindo, eu estou trazendo essa tradução que é colocada como forma de entender. Cuidem-se para que os seus corações não sejam levados a se desviarem e a idolatrarem deuses, com D minúsculo, estranhos, e que se prostrem diante deles. Primeiro ponto, servir desinteressadamente. Segundo ponto, servir, servir e servir. Terceiro ponto, a água que cai dos céus é escrita, inclusive Emmanuel faz no prefácio do livro Ave Cristo, ele faz uma referência a essa explicação que se encontra lá no Talmud. Ele vai dizer que as bênçãos do céu são como as chuvas que necessitam de recipientes construídos por nós. As bênçãos recaem sobre a terra. Alguns de nós constituem cisternas, colocam formas de que isso não se perca, mas que possa ser duradoura durante o período de sede. Os grãos oferecidos são dois nas primícias. O trigo, que representa tudo aquilo que a gente colhe espiritualmente, a cevada, que por sua vez é tudo aquilo que nós necessitamos para alimentar o nosso corpo físico, a nossa ânima, a nossa alma. O vinho, porque o vinho, ele traz kedushá, santidade. O óleo, porque acende a luz. Ele é o combustível para o brilhe a vossa luz. E vocês encontrarão o pasto verde para o rebanho, para Chata Shavua, para Chá dessa semana. Minha mãe contou essa explicação essa semana para mim, falando sobre o sobrinho de Abraão, Lot, que levava o seu rebanho para que pudesse pastar nas terras de Abraão. E quando eles foram questionados por que faziam isso, falavam que ele é o único herdeiro de Abraão. Esses campos um dia serão deles. Mas aqui nós temos que nos lembrar que Abraão teve seus rebanhos, Jacó foi pastor. Nós temos que lembrar que Davi foi pastor, que a grande figura trazida por Jesus é o bom pastor que apacenta as suas ovelhas. Então nós temos que nos lembrar que aqui é alimentar apenas essa parte mais nobre da alma que gera a mansuetude, a entrega e a devoção à vontade do nosso pastor celestial. E vocês, então, quando encontrarem tudo isso em paz, cuidado para não entrar em regiões de falsa sensação de paz. As regiões que a gente adentra por comodismo, porque, como eu disse outro dia para o meu amigo, às vezes a gente não é pacífico, a gente é omisso, e quem fala isso são os espíritos. Fala que o bem é discreto, que o bem é um tanto quanto discreto. Então, aqui a gente está falando de um pedacinho desse versículo. Vocês querem comentar? Depois a gente segue do 17 ao 20? Eu queria só fazer um pequeno comentário aqui no versículo 13, Álvaro, 11, 13. Olha que coisa interessante. Se obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o eterno vosso Deus e servir com todo o vosso coração, eu darei a chuva à terra a seu tempo, a chuva precoce, a chuva tardia, e colherás o teu grão. Olha João 14. Se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. A frase é a mesma, só que aqui a promessa é para grão, a promessa é para chuva, é uma promessa mais material. Jesus desdobrou esse versículo 13 e trouxe a colheita espiritual, o Consolador prometido, que estará convosco
na terceira revelação até a consumação dos séculos. Eu me arrepiei todinho quando eu li isso aqui. Professor, e aqui ele fala, comerás e saciarás. Lembra de Lázaro que buscava se saciar? Era a migalha que caía da mesa do... Caíam. Ele não encontra o saciar do corpo físico, mas ele vive comprometido à lei. Ele consegue saciar o seu espírito na vida futura. Exatamente. Mostrando que a pobreza material quase sempre pode ser transformada em riqueza espiritual. E se você não cumprir isso? Como ele terminou? Cuidado. Quando você estiver na abundância, você muitas vezes vai se esquecer de Deus. Eu tenho uma parábola de um amigo espanhol, Jorgito, que ele conta que estava o rapaz andando em Jerusalém e não tinha um lugar para parar o carro. E ele começa a rezar, a pedir para Deus, Senhor, preciso de uma vaga. Se o Senhor... E começa a fazer todas as promessas, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ajudar no centro espírita, não vou mais brigar em casa, fazer evangelho no lar 5 vezes por semana. Aí, quando estava lá, alguém na rua do centro espírita sai com o carro, aparece aquela vaga e fala, obrigado, senhor, agora não precisa, eu já achei. Então, é bem isso que está dizendo o texto, cuidado, porque muitas vezes, nos momentos de abundância, você vai esquecer. Então, se você esquecer, a ira de Deus se acenderá contra vocês. Ele fechará os céus e não haverá mais chuva. Na realidade, seguindo a lógica do Talmud e o que Emmanuel coloca no prefácio do livro Ave Cristo, somos nós que deixamos de fazer o cli, o recipiente. E Emmanuel coloca a tradução literal. E eu vou dizer para vocês que no tempo do Chico não existia tradução para o Talmud, nem para o inglês, tá? Vou dizer para vocês que não tem como ele ter visto. Mas Emmanuel ouviu de Paulo de Tarso, muito bem ouvido, sobre esses ensinamentos. Então foi nós que deixamos de fazer o recipiente. O solo não produzirá mais frutos. Não tem Vocês serão rapidamente da boa terra que Deus está lhe dando. Você vai deixar espinheiro, você vai deixar pedra, você vai deixar as aves. Parábola do semeador, a referência aqui. Mesmo depois que vocês forem ao exílio, vocês colocarão estas palavras sobre teus corações e sobre tuas almas. Vocês atarão como um sinal em suas mãos e verão entre teus olhos. Desde a infância vocês ensinarão essas palavras para os seus filhos, para que, a falar sobre elas, quando você se sentar em sua casa, quando você andar pelo caminho, quando você se deitar pela noite, quando você se levantar pela manhã. Vocês escreverão nos umbrais de suas casas e nos teus portões públicos. Tudo isso para que os teus dias e os dias dos teus filhos sejam prolongados na terra que Deus jurou para dar aos antepassados, enquanto vocês estiverem sobre ela. Então, o que está sendo dito? Transmita evangelização infantil. Lembra quando falamos de Miriam, a irmã de Moisés, que Maria leva o nome dela, Miriam? Nós falamos sobre o mérito dela transmitir os ensinamentos para as crianças, a primeira evangelizadora infantil, Miriam, a irmã de Moisés. Transmitir isso não só na sua casa, para que a sua casa seja um templo de educação ao Espírito, mas que os seus caminhos sejam um templo de exemplificação pelo cumprimento da lei. E quando você se levantar,
Agradeça e se recorde de todos os mandamentos quando você for dormir. Lembre-se de todos os seus deveres. É a vigilância absoluta, completa e total, por onde você for, onde você reside, no período da manhã, no período da noite, no período da luz, no período da escuridão. Sempre, em todos os momentos, em absolutamente todos os momentos. O cumprimento da lei, que para nós espíritas é a lei divina, que nós jamais poderíamos deixar de obter a consciência delas ali declaradas. Gente, vamos então encerrar. Professor, o senhor faz a nossa prece final para a gente Sim. encerrar nossa live hoje? Vamos lá, minhas filhas. Com a graça de Deus. Amigos queridos, vamos aproveitar este momento tão importante das nossas vidas para agradecer a Deus, a Jesus, aqueles que nos antecederam, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que motivo maior do nosso estudo, esse grande Espírito escolhido por Jesus, para trazer a primeira revelação com todos esses ensinamentos, com toda essa espiritualidade por trás de um lado tão humano que às vezes choca a humanidade. Mas a espiritualidade que entremeia, o que se encontra nos bastidores desse estudo, ela é libertadora, ela é maravilhosa. Por isso, Jesus, gratidão. Gratidão por termos companheiros de estudo, como os nossos queridos internautas, como o nosso querido irmão e filho Álvaro, o nosso querido Jorge Alahá e a nossa querida Denise, que com tanta maestria, com tanta simpatia e dedicação, coordena esse estudo e que ele possa realmente libertar os nossos espíritos das pendências negativas do passado e que as luzes do despertar de Jesus em nossas vidas possam iluminar as nossas mentes, as nossas estradas e os nossos corações. Obrigado, Jesus, por mais uma tarefa, por mais uma realização de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a tua grande e maior frase. Porque só o conhecimento pode nos libertar de tanto atavismo, de tantos débitos, e poder abraçar os irmãos com o mesmo sentimento que tu abraçaste essa humanidade sofredora. Que as tuas bênçãos de luz, amor e paz repousem sobre o Brasil, sobre este planeta, e que os homens descubram a beleza da paz e da luz em suas vidas. Com a nossa gratidão, com a nossa felicidade interior por estar reunidos e unidos nessa comunhão de pensamentos e estudos, nós te agradecemos, Senhor, e permite-nos a possibilidade de estarmos juntos em outras oportunidades, nesse estudo tão maravilhoso que começou no Egito e vai com certeza terminar na Terra Prometida. Muita paz a todos vocês, tenham todos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Jesus conosco sempre. Que assim seja.